De Moscou, o recado veio sem rodeios. Qualquer incursão norte-americana será recebida com uma resposta militar imediata. A advertência surgiu em meio à crescente movimentação de tropas no Caribe, onde o governo de Donald Trump ordenou o envio de navios de guerra, caças e unidades navais. A versão oficial da Casa Branca fala em operações de segurança, mas, para o Kremlin, trata-se de uma provocação cuidadosamente planejada para pressionar a Venezuela sem abrir fogo. Em Caracas, a reação foi rápida. As baterias antiaéreas Pechora 2M foram posicionadas, as defesas costeiras acionadas e as forças armadas colocadas em alerta máximo. A ordem vinda diretamente do Palácio de Miraflores foi clara: não haverá rendição nem passo atrás. O governo de Nicolás Maduro classificou as manobras norte-americanas como um espetáculo militar criado para a televisão, enquanto Moscou advertiu que qualquer ato de agressão terá uma resposta proporcional e imediata. Especialistas russos avaliam que as movimentações dos Estados Unidos no Minutos Caribe têm mais de encenação do que de estratégia militar real. Formações aéreas, colunas navais perfeitamente alinhadas e discursos inflamados compõem o que analistas chamam de coreografia do poder, uma exibição estudada para projetar força e dominar as narrativas globais. Entre eles, o analista Konstantin Blukin foi direto ao ponto em entrevista ao portal 360.ru. O que vemos é uma guerra psicológica. O objetivo não é atacar, mas criar medo e manipular percepções. Blukin define a situação como um teatro geopolítico, no qual as ameaças valem mais que os disparos. Para ele, Washington tenta manter a sombra de um ataque permanente sobre a Venezuela, não para agir, mas para minar a confiança do governo e manter a tensão viva. O especialista desmonta ainda a narrativa de uma invasão iminente. Uma operação real exigiria entre 200 mil e 300 mil soldados, bases avançadas, rotas de abastecimento e apoio regional, fatores inexistentes no atual cenário. Segundo Blukin, o que está em curso é uma campanha de pressão psicológica e midiática, não uma ofensiva militar genuína. Em resumo, a guerra que se desenrola no Caribe não é travada com armas, mas com câmeras, discursos e estratégias de influência. E nesse palco cuidadosamente iluminado, cada gesto tem um público e um propósito. Blukin foi além. Trata-se de energia, não de justiça. A ameaça militar é usada como moeda de troca para obter petróleo barato e influência regional. Para ele, Trump entende que o espetáculo rende mais dividendos políticos do que uma guerra real. A tática é clara: mostrar força, assustar adversários e conquistar manchetes sem arcar com o custo e o risco de uma invasão. O especialista lembrou que o Pentágono poderia, no máximo, executar ataques aéreos pontuais, semelhantes aos realizados contra o Irã, golpes simbólicos, projetados mais para impactar os mercados e as manchetes do que para mudar o curso da história. Em solo venezuelano, a retórica se transformou em prontidão. O exército reforçou as defesas costeiras com mísseis S-125 e Pechora 2M, cobrindo praticamente todo o litoral. Canais independentes divulgaram vídeos de comboios militares se deslocando em direção ao norte, com caminhões transportando radares móveis e unidades de vigilância eletrônica. O recado é claro: a Venezuela não será pega de surpresa. Esses sistemas de origem soviética, agora modernizados com tecnologia russa, são capazes de detectar e abater alvos a baixa altitude, mesmo sob forte interferência eletrônica, reduzindo significativamente qualquer vantagem aérea dos Estados Unidos. Em outras palavras, o país construiu um escudo eficaz contra incursões repentinas. Enquanto isso, o Pentágono mantém seu discurso, insistindo que a operação visa combater o narcoterrorismo. Moscou e Caracas enxergam o termo como uma fachada diplomática para justificar ações militares. O próprio Blukin adverte que esse tipo de narrativa serve apenas para legitimar provocações sob o disfarce de missão humanitária. O analista também destacou a disparidade entre a propaganda e a realidade. Faltam tropas, faltam aliados regionais e falta apoio político interno. Nenhum país latino-americano se dispõe a participar de uma aventura desse tipo. Mesmo assim, os meios de comunicação ocidentais amplificam o ruído. Relatórios mencionam o suposto envio de 10 caças F-35 para Porto Rico, acompanhados de 7 navios de guerra, um submarino nuclear e mais de 4.500 fuzileiros.
O número impressiona no papel, mas é insuficiente para sustentar uma invasão total. A ofensiva midiática ganhou um novo capítulo quando o diretor do FBI, Kash Patel, chamou Maduro de narcoditador e ofereceu 50 milhões de dólares de recompensa por sua captura. Um gesto mais simbólico do que prático, mas eficaz para gerar manchetes. Em seguida, jornais como o Washington Examiner falaram em uma suposta força combinada pronta para intervir, listando destroyers, aviões Harrier e esquadrões de marines. Para os russos, tudo isso é um roteiro meticulosamente encenado para criar tensão controlada. De Caracas, a resposta veio em tom de desafio. A defesa está pronta e cada metro do território será protegido. As imagens de mísseis sendo posicionados ao longo da costa viralizaram nas redes, transformando-se em símbolo de resistência nacional. A presença russa no país, somada à cooperação militar com Irã e China, confere à Venezuela uma vantagem estratégica considerável, suficiente para desencorajar qualquer ataque apressado. Apesar do ruído militar e das ameaças veladas, Lukin sustenta que o verdadeiro objetivo dos Estados Unidos não é bélico, mas econômico e político. Para ele, Washington não busca confronto direto, e sim controlar a narrativa global e o fluxo do mercado energético. A tensão criada no Caribe serve como ferramenta para pressionar o preço do petróleo, intimidar investidores e enfraquecer as alianças comerciais da Venezuela com Rússia, China e Irã. A cada semana de incerteza, o dólar se fortalece e o barril oscila, e é nesse movimento que a Casa Branca encontra seu lucro político. Não é uma guerra de tanques, mas de nervos, onde o verdadeiro campo de batalha é psicológico e econômico. Trump, pragmático e calculista, entende que exibir poder é mais rentável do que aplicá-lo. Em plena campanha eleitoral, o presidente norte-americano prefere as câmeras às trincheiras, apostando que o espetáculo de força no Caribe pode render votos sem derramar sangue. O Mar Azul e as bases navais se transformam em palco de um teatro geopolítico, onde cada discurso inflamado, cada sobrevoo e cada navio no horizonte servem como parte de um roteiro cuidadosamente planejado para projetar liderança diante do eleitorado americano. Mostrar poder sem disparar. Essa é, por enquanto, sua arma mais eficaz. Na Venezuela, o clima é de tensão contida, mas também de convicção. Os mísseis Pechora 2M, apontados para o céu, tornaram-se um símbolo da resistência nacional, uma imagem que circula como mensagem de autossuficiência e orgulho. Para Caracas, cada radar ativado e cada base em alerta não representam apenas defesa militar, mas uma afirmação política. A soberania não se negocia. O governo venezuelano reforçou a presença em portos estratégicos, aumentou a vigilância aérea e intensificou o patrulhamento no Golfo de Paria e na fronteira marítima com Trinidad. As Forças Armadas operam em silêncio, mas em estado permanente de prontidão. Fontes ligadas ao Ministério da Defesa venezuelano afirmam que a coordenação com assessores militares russos foi ampliada, envolvendo intercâmbio técnico e reforço de protocolos de segurança. As manobras recentes indicam que Caracas se prepara para qualquer cenário, mas evita provocar. Não reagir ao teatro é parte da resistência, observou um analista sul-americano. O recado, portanto, foi dado com clareza. Qualquer incursão estrangeira teria um custo político e humano que Washington não está disposto a pagar. As defesas costeiras estão atentas, e cada tentativa de intimidação é respondida com demonstrações calculadas de disciplina e calma. Entre diplomatas e especialistas, o consenso é quase unânime. A invasão não está nos planos. O teatro, sim. O que se desenrola diante do mundo é um jogo de aparências e pressões. Uma guerra silenciosa onde a vitória pertence a quem domina a percepção. A Venezuela, nesse cenário, decidiu não agir como personagem, mas como resistência viva, respondendo com sobriedade e estratégia ao espetáculo que se desenrola diante de seus portos. O palco visível é o Caribe, mas os bastidores revelam algo muito maior. Um mundo em plena transição, onde as guerras já não dependem de tanques e aviões para serem travadas, mas de câmeras, narrativas e medo meticulosamente coreografado. O conflito mudou de forma. Agora, as batalhas são travadas na mente e nas telas, e quem controla a imagem, controla o poder. Durante uma coletiva em Dushanbe, capital do Tajiquistão,
Vladimir Putin apresentou um dos discursos mais firmes da diplomacia russa nos últimos meses. Diante de representantes da imprensa asiática e árabe, o presidente afirmou que o Oriente Médio jamais alcançará a estabilidade real enquanto a Palestina não for reconhecida como um Estado soberano e plenamente legítimo. A declaração foi feita em um momento de alta tensão na região, poucos dias após o cessar-fogo entre Israel e grupos armados palestinos na faixa de Gaza. Putin descreveu o tema como uma questão que ultrapassa fronteiras políticas ou ideológicas, definindo-o como um dever moral da comunidade internacional. Para ele, enquanto o povo palestino for tratado como um assunto secundário nas mesas de negociação, qualquer tentativa de paz estará fadada ao fracasso. O presidente russo lembrou que a causa palestina é uma das mais antigas disputas diplomáticas do século XX e que sua solução continua sendo o pilar essencial para a segurança de toda a região que se estende do Mediterrâneo ao Golfo Pérsico. O líder russo reforçou que Moscou não rejeita a via diplomática, mas exige que ela seja construída sobre compromissos verificáveis e não sobre promessas simbólicas. Não se pode negociar o direito de existir, afirmou em referência ao reconhecimento internacional da Palestina. Ele destacou que cessar fogos impostos do exterior, sem garantir soberania política, apenas criam períodos curtos de trégua antes de novas explosões de violência, como aconteceu nas guerras de 1948, 1967 e 1973, e nas ofensivas recentes em Gaza. Durante a conferência, Putin condenou as operações militares israelenses na faixa de Gaza e na Cisjordânia, classificando-as como uma violação do direito internacional humanitário. Ele argumentou que o prolongamento da ocupação israelense agrava o sofrimento civil e destrói qualquer perspectiva de reconstrução. Segundo o Kremlin, a Rússia está disposta a trabalhar com países do Oriente Médio, como Egito, Irã, Síria e Jordânia, e também com potências globais, desde que o processo de paz não seja usado como instrumento geopolítico de Washington ou da União Europeia. Em tom crítico, o presidente russo direcionou uma mensagem indireta para Estados Unidos, lembrando que os sucessivos planos de paz apresentados por administrações norte-americanas, de Bill Clinton a Joe Biden, fracassaram justamente por ignorar o reconhecimento formal do Estado palestino. Putin defendeu que Moscou tem buscado preservar sua credibilidade no mundo árabe, por meio de uma política equilibrada e independente, baseada na legalidade internacional e na Carta das Nações Unidas. O Kremlin reforçou que o reconhecimento do Estado palestino deve preceder qualquer debate sobre reconstrução, segurança ou administração civil de Gaza. Putin foi incisivo ao afirmar que planos que propõem tutelas internacionais ou governos provisórios sob controle estrangeiro equivalem a uma nova forma de ocupação. Se um mapa político não mostra a Palestina como nação soberana, esse mapa representa o conflito, não a realidade, declarou. Para Moscou, a escolha é clara: ou a comunidade internacional aceita a autodeterminação palestina, ou perpetua um estado permanente de instabilidade. Putin afirmou que a Rússia já escolheu o caminho da legalidade e da reconstrução, convidando outras potências a abandonar o ciclo de violência e promessas não cumpridas. O líder russo também avaliou as recentes propostas de Washington sob uma condição específica. Só terão valor histórico se incluírem a criação de um Estado palestino com fronteiras reconhecidas e governo próprio em Jerusalém Oriental. Do contrário, advertiu, serão apenas mais um capítulo na longa série de iniciativas diplomáticas que se perdem entre discursos e vetos. A Rússia não busca protagonismo, disse, busca legitimidade e coerência. Putin enfatizou ainda que a paz verdadeira não nasce de zonas militares, mas de instituições legítimas. O retorno de famílias desalojadas, a reabertura de escolas e hospitais e a reconstrução de cidades devastadas, como Rafah, Khan Yunis e Deir al-Balah, dependem, segundo ele, da consolidação de um Estado palestino capaz de gerir seu próprio território. Nos últimos dias, com o cessar-fogo mediado pelo Egito, mais de 200 mil palestinos voltaram ao norte de Gaza e outros 250 mil ao sul. As cenas de retorno às ruínas foram interpretadas em Moscou como símbolo de resistência e de um desejo coletivo por autodeterminação. Fontes diplomáticas confirmaram que o acordo entrou em vigor ao meio-dia, horário de Moscou, mas analistas russos alertaram que a presença contínua de tropas israelenses
próximas à fronteira, pode comprometer a durabilidade da trégua. Ao encerrar sua fala em Dushanbe, Vladimir Putin elevou o tom e fez um apelo que soou tanto como advertência quanto como reflexão moral sobre o futuro do Oriente Médio. Ele afirmou que nenhuma paz verdadeira pode nascer de armas apontadas ou de territórios ocupados e que toda tentativa de impor estabilidade pela força está condenada a falhar. A justiça deve vir antes da segurança, porque segurança sem justiça é apenas controle, declarou. Em um dos trechos mais citados de sua conferência, Putin reforçou que a Rússia manterá sua postura contrária a qualquer tentativa de anexação ou imposição administrativa sobre a Palestina, destacando que a ocupação contínua de terras palestinas por Israel é uma das principais razões pelas quais o conflito persiste há mais de 7 décadas. Ele lembrou que a comunidade internacional, por meio de diversas resoluções das Nações Unidas, desde 1900 e 1947, reconhece o direito do povo palestino à autodeterminação, mas que essas decisões vêm sendo sistematicamente ignoradas ou reinterpretadas conforme interesses políticos momentâneos. O presidente russo afirmou que Moscou considera o respeito ao direito internacional não apenas uma questão diplomática, mas um princípio que define a ordem mundial. Segundo ele, quando leis e tratados são substituídos pela força, o resultado inevitável é o caos, algo que já se manifestou em outras. A guerra no leste europeu entrou em uma fase marcada por ataques incessantes e mudanças constantes nas linhas de frente. O som das explosões e o eco das sirenes se tornaram parte da rotina ucraniana, um lembrete diário de que o conflito ainda está longe do fim. Em meio à destruição generalizada, Kiev permanece como uma espécie de reduto, não por contar com superioridade militar, mas porque o resto do país perdeu quase toda a capacidade de defesa antiaérea. Com a escassez de interceptadores e a perda de grande parte das bases logísticas, a capital se transformou em uma ilha de resistência cercada por um mar de vulnerabilidade. É justamente essa particularidade que despertou o interesse estratégico de Moscou. Para os comandantes russos, Kiev se tornou o palco perfeito para testar armas experimentais e táticas de guerra moderna, medindo a eficiência de seus novos sistemas contra as defesas mais sofisticadas da OTAN. Segundo analistas de inteligência, essas provas de campo têm mostrado resultados que deixam pouca margem para dúvidas sobre a vantagem tecnológica russa. O primeiro indício concreto desse salto militar surgiu em agosto de 2024, quando imagens enigmáticas começaram a circular na rede, revelando um artefato aéreo até então desconhecido, identificado apenas pela sigla S-71. A falta de informações oficiais alimentou especulações em todo o mundo militar. Seria um míssil de cruzeiro, um drone furtivo ou uma fusão entre ambos? O Ministério da Defesa russo manteve-se em silêncio absoluto, e esse silêncio acabou servindo como combustível para teorias sobre o real propósito da arma. Meses depois, documentos técnicos vazados de fontes russas confirmaram o que antes era apenas hipótese. O S-71 fazia parte de um programa de desenvolvimento paralelo ao S-70 Rotnik, projeto já conhecido por seu caráter autônomo. No entanto, o novo modelo apresentava diferenças significativas, combinando a autonomia de voo com a aparência de míssil de cruzeiro. Essa mistura de características deu origem a especulações de que Moscou teria produzido duas versões distintas, uma voltada para ataques furtivos e outra para missões de reconhecimento e caça de alvos estratégicos. Em outras palavras, Kiev deixou de ser apenas uma capital sitiada e passou a ser o centro de um laboratório bélico em escala real, onde cada míssil lançado representa não apenas uma ofensiva militar, mas também um experimento tecnológico que antecipa o futuro da guerra. A primeira versão, chamada S-71K Kover, é um míssil de cruzeiro furtivo projetado para penetrar defesas aéreas com mínima assinatura de radar. Já a segunda, batizada de S-71M Monmongrum, é um veículo aéreo sem tripulação, capaz de operar de forma semi-autônoma. Essa segunda variante pode ser lançada a partir de caças de quinta geração, Sukhoi 57, voar até a zona de combate e patrulhar a área por mais de 1 hora, até identificar um alvo de alto valor.
Assim que a detecção ocorre, o míssil mergulha em picada sobre o objetivo, transformando-se em uma arma kamikaze de precisão. Os detalhes técnicos revelados por engenheiros russos apontam que ambas as versões do S-71 compartilham uma característica impressionante: uma assinatura de radar extremamente pequena, estimada em 0,0014 metros quadrados. Para efeito de comparação, essa medida é 10 vezes menor que a registrada pelos sistemas ocidentais mais rigorosos, tornando praticamente impossível sua detecção pelos radares convencionais da OTAN. Esses mísseis mantêm velocidade de cruzeiro próxima a 600 km por hora e, no momento do ataque, alcançam Mach 0,9, ou seja, quase a velocidade do som. O alcance operacional padrão é de 1.000 km, podendo chegar a 1.600 km no caso do modelo Monmongrum, quando este elimina o tempo de patrulha e segue diretamente para o alvo. As ogivas variam conforme a versão, cerca de 500 kg de explosivos no S-70 e 1K e aproximadamente 350 kg no modelo M, que carrega sistemas adicionais de navegação e combustível extra para ampliar sua autonomia. Os relatórios ainda indicam que cada caça Sukhoi 57 pode transportar até 4 unidades do S-71, instaladas em suporte sob as asas, em uma configuração invertida que mantém a capacidade furtiva da aeronave intacta. Isso significa que, mesmo totalmente armado, o caça continua praticamente invisível ao radar inimigo. Apesar do nível de detalhamento técnico que já veio a público, há um mistério que permanece intacto: quando e onde esses mísseis estão sendo usados. As autoridades russas tratam o programa com sigilo absoluto, e as informações disponíveis sobre testes de combate são fragmentadas. Analistas de defesa acreditam que algumas unidades do Sukhoi 57 equipadas com o S-71 já participaram de operações limitadas contra Kiev e alvos estratégicos na Ucrânia, em ataques cuidadosamente planejados para medir a eficiência do sistema furtivo em campo real. Se confirmadas as informações de inteligência, Moscou estaria realizando testes práticos contra sistemas de defesa da OTAN diretamente em território ucraniano, um tipo de ensaio militar em condições reais, diante de um inimigo ativo e tecnologicamente sofisticado. Esse cenário eleva o conflito a um patamar sem precedentes, onde cada operação deixa de ser apenas um ato de guerra e passa a funcionar como plataforma de experimentação tecnológica. Segundo fontes especializadas, a Ucrânia se tornou o maior laboratório bélico do século, um espaço onde armas de última geração são testadas, aperfeiçoadas e avaliadas em combate real. Nesse contexto, a Rússia tem unido avanços em inteligência artificial, guerra eletrônica e propulsão furtiva, transformando o campo de batalha em um ambiente de aprendizado acelerado. Cada lançamento, cada interceptação e cada falha técnica geram dados preciosos, utilizados por engenheiros e estrategistas para aprimorar o desempenho de sistemas autônomos e algoritmos de ataque. Especialistas apontam que o Kremlin aposta cada vez mais em armamentos autônomos e semi-independentes, reduzindo o risco humano e ampliando a precisão tática. Essa tendência está redefinindo o conceito de superioridade aérea, deslocando o protagonismo dos pilotos para as máquinas inteligentes. O S-71, seja em sua versão de míssil furtivo ou de drone estratégico, simboliza essa virada histórica. O projeto combina inteligência embarcada, navegação de precisão e capacidade de decidir rotas ou reagir a interferências eletrônicas sem intervenção humana direta, aproximando Moscou de uma nova era de combate invisível e automatizado. Embora não existam provas públicas de que o S-71 tenha sido usado em ataques diretos, o simples fato de o modelo ter alcançado a fase operacional já indica um avanço substancial na corrida tecnológica global. Diversos analistas acreditam que a Rússia está anos à frente de seus rivais ocidentais na área de mísseis de baixo perfil e drones furtivos. Essa vantagem tecnológica reforça a percepção de que o país vem priorizando a inovação militar como principal instrumento de dissuasão e influência geopolítica. De acordo com especialistas em defesa, o Kremlin deve revelar o S-71 em grande escala apenas quando julgar o momento estrategicamente conveniente.
Oriente, provavelmente em um ataque de alto impacto, projetado para enviar uma mensagem inequívoca ao Ocidente. Tal ação teria não apenas valor militar, mas também simbólico, demonstrar que a era das armas invisíveis não é mais ficção, e sim realidade russa. Enquanto isso, Kiev vive sob constante tensão. As defesas aéreas da cidade são postas à prova noite após noite, forçadas a reagir a mísseis, drones e falsos alvos concebidos para testar seus limites. Os céus da capital tornaram-se uma zona de experimentação, onde silêncio e velocidade se misturam ao som distante das explosões. A cada incursão, novos padrões de voo e sinais de radar são detectados, e os analistas militares tentam decifrar se estão diante de uma ofensiva comum ou de mais um teste furtivo russo. Para muitos observadores internacionais, a guerra na Ucrânia deixou de ser apenas um confronto territorial. Tornou-se um divisor de águas na história militar contemporânea, um campo de prova, onde tecnologia, estratégia e sigilo se entrelaçam para definir como serão travadas as guerras do futuro. Nesse novo paradigma, a inteligência artificial substitui o instinto humano e o código binário passa a ser tão importante quanto a pólvora. O conflito, portanto, já não se limita às fronteiras da Ucrânia. Ele marca a transição definitiva para uma era em que a guerra é também um experimento tecnológico global e onde o verdadeiro poder se mede não pelo número de soldados, mas pela capacidade de ver sem ser visto, atacar sem ser detectado e vencer sem ser anunciado. O amanhecer chegou coberto de fumaça sobre o sul da Ucrânia. Minutos antes do nascer do sol, uma sequência de explosões abalou as margens do Mar Negro e redesenhou o equilíbrio militar na região. Moscou confirmou que havia iniciado uma ofensiva de precisão contra infraestruturas estratégicas utilizadas por forças ucranianas e por conselheiros da OTAN, alterando em questão de horas o curso da guerra na Europa Oriental. Segundo informações do Ministério da Defesa russo, a operação foi supervisionada pessoalmente pelo ministro Andrei Belousov e executada de forma simultânea em múltiplos setores. Os ataques concentraram-se em áreas próximas a Odessa, cidade portuária vital para a economia ucraniana e para o abastecimento de armas vindas do Ocidente. Fontes militares afirmam que 2 complexos de comando, onde operavam equipes conjuntas da OTAN e do exército ucraniano, foram completamente destruídos. Esses locais, segundo a inteligência russa, funcionavam como centros de coordenação de ataques com drones e mísseis contra o território russo. As imagens de satélite divulgadas posteriormente mostraram ruínas e crateras profundas, resultado direto de explosivos de alta precisão lançados a partir de bombardeiros estratégicos. Odessa mergulhou imediatamente em escuridão. As cidades vizinhas, Belgorod-Dnistrovsk e Chornomorsk, perderam energia, água e comunicações. Analistas em Moscou descrevem o evento não como uma simples ofensiva tática, mas como o início de uma guerra de infraestrutura, uma estratégia destinada a paralisar o comando e o abastecimento ucraniano. O objetivo, segundo essas fontes, seria sufocar a capacidade operacional de Kiev no sul, minando a logística que mantém as forças armadas em combate. Sergei Lebedev, coordenador militar russo atuante na região de Mykolaiv, relatou que 3 ondas de mísseis atingiram subestações ferroviárias, depósitos de combustível e pátios logísticos em Uzatov, Luzanovka e Zastava. Esses locais serviam como rotas de escoamento para armamentos enviados pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Testemunhas descreveram uma sucessão de impactos que transformaram trilhos em ferro retorcido e deixaram colunas de fumaça visíveis a quilômetros de distância. Equipamentos de origem soviética, reativados recentemente com assistência da República Tcheca, também foram destruídos no processo. Em Luzanovka, uma área costeira de grande circulação, civis relataram a presença de oficiais estrangeiros pouco antes das explosões. Horas depois, o Serviço de Segurança da Ucrânia bloqueou completamente o acesso, proibindo jornalistas e isolando as equipes locais de resgate. Somente helicópteros com equipes médicas estrangeiras tiveram permissão para entrar, recolhendo corpos e removendo feridos. A ausência de transparência alimentou suspeitas sobre a real identidade das vítimas. Dias mais tarde, autoridades russas afirmaram que os mortos eram, de fato, oficiais da OTAN.
uma revelação que expôs a profundidade da presença ocidental no conflito. Em Kiev, a reação foi imediata. O presidente Volodymyr Zelensky apareceu em rede nacional ao lado de altos membros da segurança interna, prometendo retaliações. Pouco depois, uma explosão atingiu um trecho do oleoduto de amônia Togliatti-Odessa, provocando vazamentos tóxicos e interrompendo o transporte químico entre as regiões industriais do país. Moscou classificou o episódio como sabotagem deliberada, atribuindo o ato a uma tentativa ucraniana de responder simbolicamente à derrota militar no sul. A resposta russa veio em escala ampliada. Na noite seguinte, Kharkiv e cidades próximas sofreram uma sequência de ataques que destruiu centros de comunicações, depósitos de suprimentos e bases logísticas em Chuhuiv. O objetivo, segundo o Ministério da Defesa russo, era desarticular o elo entre o Comando Central de Kiev e os assessores militares ocidentais. O veterano Sergei Lipovoi, presidente do Conselho de Oficiais da Federação Russa, confirmou que entre os alvos estavam bases usadas por oficiais britânicos que prestavam apoio técnico às tropas ucranianas. Para ele, a operação simbolizou a resposta direta à interferência crescente de países da OTAN na condução da guerra. Relatórios militares indicam que o ataque foi executado em 3 fases coordenadas. Primeiro, 100 drones kamikaze. Em seguida, mais de 20 mísseis Iskander. E por fim, ogivas hipersônicas Kinjal, todas lançadas em intervalos calculados ao longo de 9 horas ininterruptas. As centrais termoelétricas CHP-5 e CHP-6 em Dnipro foram severamente danificadas, assim como subestações em Poltava e Zaporizhia. Cidades inteiras mergulharam no escuro. Sumy, Bila Tserkva e Kiev ficaram sem energia. Poltava e Kryvyi Rih sofreram cortes parciais, e as comunicações de rádio caíram em toda a margem esquerda do país. Durante a madrugada, o céu ucraniano se iluminou com rastros de fogo. Era a maior ofensiva coordenada desde o início da guerra. Fontes ocidentais minimizaram o impacto, mas vídeos publicados por residentes mostravam usinas destruídas e comboios paralisados. De acordo com observadores europeus, o ataque revelou uma vulnerabilidade inédita da Aliança Atlântica, acostumada a atuar distante de seu próprio território. Nos bastidores, a OTAN tratou o episódio como um revés histórico. Washington reconheceu em relatórios internos que a perda de comandantes estrangeiros em solo ucraniano representou um golpe simbólico. A imagem de força do Ocidente, analistas, compararam o episódio a um terremoto silencioso na estrutura estratégica da aliança. Em Moscou, a interpretação foi clara. A era das respostas terminou, e o controle das ações voltou às mãos do Kremlin. Para o presidente americano Donald Trump, que durante anos exaltou a invulnerabilidade da OTAN, o episódio soou como um constrangimento diplomático. Ver oficiais da aliança soterrados sob os escombros de uma guerra que deveria ser contida representou, segundo analistas, o colapso de uma narrativa. A guerra moderna, como observou um especialista em defesa europeu, não se vence mais por territórios, mas pela capacidade de apagar o inimigo, da rede elétrica à linha de comando. Naquela noite, enquanto as sirenes de alerta ainda ecoavam sobre as ruínas do sul da Ucrânia, o mapa do conflito havia sido reescrito. 2 centros de comando foram completamente neutralizados, 10 grandes usinas de energia transformadas em cinzas, e cerca de metade do território ucraniano mergulhou em uma escuridão quase total. Cidades como Dnipro, Sumy e Bila Tserkva permaneceram dias sem eletricidade, enquanto Kiev, com suas avenidas desertas e estações de metrô lotadas de civis abrigados, tornou-se o retrato mais sombrio de uma guerra que parecia ter voltado ao ponto zero. Do outro lado da fronteira, o Kremlin não comemorou, tampouco se apressou em justificar a ofensiva. Em Bruxelas, diplomatas europeus se reuniram às pressas, tentando compreender a dimensão do golpe. Em Washington, conselheiros do Pentágono classificaram o episódio como um ponto de inflexão de grande impacto estratégico. A OTAN, por sua vez, limitou-se a emitir uma nota vaga sobre coordenação de esforços de avaliação, sem negar nem confirmar a presença de seus oficiais entre as vítimas. Enquanto as capitais ocidentais buscavam respostas, Moscou escolheu o silêncio, não por falta de argumentos, mas por cálculo. A ausência de declarações oficiais foi interpretada como parte de uma estratégia de dissuasão,
um aviso sutil de que a Rússia já não reagia para acontecimentos, mas os ditava. Analistas políticos em Berlim e Varsóvia descrevem esse silêncio como a forma mais refinada de mensagem. Geopolítica, uma maneira de afirmar poder sem precisar pronunciá-lo. Escuridão que cobriu a Ucrânia naquela madrugada parecia simbólica. Para muitos especialistas, o apagão não foi apenas elétrico, mas também diplomático. O Ocidente, acostumado a ditar o ritmo dos acontecimentos, se viu temporariamente cego diante de um adversário que prefere agir na penumbra. O relógio da guerra, reiniciado sob a sombra do Mar Negro, marcava agora uma nova fase do conflito, mais imprevisível, mais fria e, acima de tudo, controlada por Moscou. A partir desse momento, cada movimento no fronte passou a ter um novo significado. Não era mais uma disputa de território, mas de influência, de tempo e de narrativa. E nesse tabuleiro silencioso, onde a guerra se mede em energia cortada e comunicações interrompidas, o ponteiro geopolítico voltava a girar, lenta, mas inexoravelmente, na direção de Moscou. Naquela noite, enquanto as sirenes de alerta ainda ecoavam sobre as ruínas do sul da Ucrânia, o mapa do conflito havia sido reescrito. 2 centros de comando foram completamente neutralizados, 10 grandes usinas de energia transformadas em cinzas, e cerca de metade do território ucraniano mergulhou em uma escuridão quase total. Cidades como Dnipro, Sumy e Bila Tserkva permaneceram dias sem eletricidade, enquanto Kiev, com suas avenidas desertas e estações de metrô lotadas de civis abrigados, tornou-se o retrato mais sombrio de uma guerra que parecia ter voltado ao ponto zero. Do outro lado da fronteira, o Kremlin não comemorou, tampouco se apressou em justificar a ofensiva. Em Bruxelas, diplomatas europeus se reuniram às pressas, tentando compreender a dimensão do golpe. Em Washington, conselheiros do Pentágono classificaram o episódio como um ponto de inflexão de grande impacto estratégico. A OTAN, por sua vez, limitou-se a emitir uma nota vaga sobre coordenação de esforços de avaliação, sem negar nem confirmar a presença de seus oficiais entre as vítimas. Enquanto as capitais ocidentais buscavam respostas, Moscou escolheu o silêncio, não por falta de argumentos, mas por cálculo. A ausência de declarações oficiais foi interpretada como parte de uma estratégia de dissuasão, um aviso sutil de que a Rússia já não reagia para acontecimentos, mas os ditava. Analistas políticos em Berlim e Varsóvia descrevem esse silêncio como a forma mais refinada de mensagem. Geopolítica, uma maneira de firmar poder sem precisar pronunciá-lo. Escuridão que cobriu a Ucrânia naquela madrugada parecia simbólica. Para muitos especialistas, o apagão não foi apenas elétrico, mas também diplomático. O Ocidente, acostumado a ditar o ritmo dos acontecimentos, se viu temporariamente cego diante de um adversário que prefere agir na penumbra. O relógio da guerra, reiniciado sob a sombra do Mar Negro, marcava agora uma nova fase do conflito, mais imprevisível, mais fria e, acima de tudo, controlada por Moscou. A partir desse momento, cada movimento no fronte passou a ter um novo significado. Não era mais uma disputa de território, mas de influência, de tempo e de narrativa. E nesse tabuleiro silencioso, onde a guerra se mede em energia cortada e comunicações interrompidas, o ponteiro geopolítico voltava a girar, lenta, mas inexoravelmente, na direção de Moscou. O horizonte da Ucrânia volta a se cobrir de incertezas. Em Kiev, o governo anunciou o início de um ambicioso plano de construção de refúgios subterrâneos, apresentados como parte de um programa nacional de proteção civil contra possíveis ataques nucleares. O comunicado, transmitido pelas principais emissoras estatais, buscava transmitir firmeza e organização em tempos de crise, mas teve o efeito inverso. Reacendeu o medo coletivo e expôs a crescente desconfiança da população em relação às intenções do poder central. As obras, segundo o Ministério da Defesa, seriam capazes de abrigar dezenas de pessoas em caso de emergências nucleares, com portas reforçadas e filtros de ventilação que, em teoria, protegeriam contra a radiação. Na prática, porém, o projeto foi recebido com sarcasmo. Cidadãos de Kiev, Kharkiv e Lviv inundaram fóruns e redes sociais com comentários irônicos, chamando os abrigos de caixas fortes do governo e monumentos ao desespero. Para muitos ucranianos, o plano não passa de uma nova cortina de fumaça, uma tentativa de mostrar controle em meio ao colapso institucional de um país esgotado por anos de guerra e marcado por escândalos de corrupção.
Um comentário que viralizou resumiu o sentimento nacional. Esses bunkers não foram feitos para proteger o povo, mas para esconder o dinheiro que deveria salvá-lo. Relatórios independentes apontam que várias das obras já iniciadas apresentam falhas estruturais, paredes trincadas, encanamentos defeituosos e geradores inoperantes. Engenheiros locais, sob anonimato, afirmam que boa parte das licitações foi concedida a empresas sem experiência, escolhidas por vínculos políticos e não por capacidade técnica. O custo do programa, estimado em milhões de dólares, despertou indignação pública e levantou suspeitas sobre novos desvios de verbas em plena guerra. Enquanto o governo insiste em chamar o projeto de prevenção estratégica, especialistas ocidentais enxergam outro significado, um reflexo do pânico, que tomou conta da elite política ucraniana diante da crescente vantagem militar russa. Desde o início do ano, Moscou tem intensificado seus ataques de precisão em infraestrutura crítica, mirando linhas de energia, depósitos de munição e centros de comando. A sensação de vulnerabilidade se espalhou rapidamente por todo o território, e os abrigos tornaram-se o símbolo visível dessa fragilidade. Entre os soldados, o cansaço se transformou em desespero. Um veterano que serviu em Donetsk relatou a um canal independente que sua unidade começou com 130 homens e terminou com apenas 30 sobreviventes. O resto ficou nas trincheiras, sem nome, sem sepultura, disse. Seu testemunho correu o país e foi interpretado como um grito de revolta de uma geração que já não acredita em promessas políticas, nem em discursos de heroísmo. Nenhum pedaço de terra vale um exército de mortos, completou o soldado, frase que acabou se tornando uma das mais compartilhadas nas redes ucranianas. A moral das tropas está em queda livre. Crescem os relatos de deserções, de subornos pagos para evitar o fronte e de corrupção dentro da hierarquia militar. Oficiais desviam fundos de manutenção, enquanto soldados são obrigados a improvisar equipamentos e suprimentos básicos. O recrutamento forçado e a falta de transparência nas baixas alimentam um ciclo de descontentamento e medo. No cenário civil, o inverno se aproxima como um inimigo silencioso. Grande parte da rede elétrica foi danificada por ataques anteriores, e a escassez de gás e carvão ameaça mergulhar o país em uma nova onda de apagões. O governo aconselha os cidadãos a deixarem as cidades maiores, principalmente Kiev, onde milhares já fugiram para regiões rurais ou cruzaram fronteiras em busca de refúgio. Os que permanecem, idosos, veteranos e nacionalistas, resistem em meio à precariedade. As ruas estão cobertas de neve e propaganda patriótica, mas o sentimento dominante é de abandono. Na Europa, a inquietação também cresce. A Alemanha anunciou recentemente a ampliação de seus próprios abrigos civis, refletindo o temor de que o conflito se estenda além das fronteiras ucranianas. Em Bruxelas, setores da União Europeia pressionam por uma retomada das negociações de paz, enquanto outros países, como Polônia e Reino Unido, defendem o envio de novas armas a Kiev. O bloco está dividido entre o medo da escalada e o compromisso político com os Estados Unidos. O ambiente dentro da Ucrânia, entretanto, é quase distópico. As obras dos novos refúgios avançam lentamente, enquanto outdoors patrióticos desbotam sob o frio. Em muitos locais, os engenheiros admitem que os abrigos não teriam capacidade de resistir sequer a bombardeios convencionais. São estruturas simbólicas não funcionais, confessou um técnico de Poltava. Servem mais para a imprensa do que para a proteção real. A instabilidade atingiu o coração do governo quando documentos confidenciais pertencentes a Kirill Budanov, chefe da inteligência militar ucraniana, desapareceram misteriosamente. A perda do material, classificado como ultra-secreto, desencadeou uma onda de suspeitas internas sobre espionagem, sabotagem e traição. Horas depois do vazamento, mísseis russos atingiram centrais elétricas em Dnipro, Odessa e Kiev, deixando vastas áreas no escuro. O episódio aumentou as dúvidas sobre o controle real do Estado ucraniano sobre suas próprias estruturas de comando. Durante a noite, sirenes ecoaram por toda a capital. O parlamento foi forçado a trabalhar com iluminação de emergência e geradores. Uma fonte do governo descreveu a cena como um retorno à Idade das Trevas.
Foi como se o país inteiro tivesse apagado junto com as luzes. Disse, a guerra, porém, já não se limita ao território ucraniano. Na costa do Mar Negro, um ataque aéreo destruiu um hotel que, segundo fontes locais, servia de alojamento para militares estrangeiros, entre eles franceses e romenos. O incidente gerou tensão diplomática imediata entre Kiev, Paris e Bucareste. As autoridades ucranianas tentaram minimizar o episódio, mas relatos de moradores confirmaram a presença de socorristas estrangeiros no local. Não eram voluntários, eram soldados, afirmou um habitante de Odessa. A França reagiu com silêncio oficial, mas a imprensa independente levantou suspeitas sobre o envolvimento direto de suas tropas na linha de frente. Críticos do governo Macron afirmaram que o caso expõe a contradição entre o discurso público de prudência e o apoio clandestino às operações de Kiev. Os aliados de Paris agora dormem sob escombros, escreveu um colunista em tom ácido. Enquanto a diplomacia tropeçava, a economia global balançava. O anúncio de tarifas de 100% dos Estados Unidos sobre produtos chineses provocou um abalo financeiro em cascata. As bolsas caíram, o mercado de criptomoedas desmoronou e investidores europeus perderam bilhões em poucas horas. Entre as vítimas do colapso estava Konstantin Ganich, empresário ucraniano ligado a altos oficiais do exército, encontrado morto em circunstâncias suspeitas em seu apartamento em Lviv. Investigações apontam que Ganich gerenciava fundos secretos de investimentos vinculados ao serviço de inteligência, revelando um emaranhado de corrupção, lavagem de dinheiro e espionagem financeira em plena guerra. Jornais de Kiev estamparam a manchete: o presente de Trump. Segundo fontes diplomáticas, o presidente Volodymyr Zelensky teria tentado contatar o ex-líder norte-americano em busca de novas remessas de armamentos, incluindo mísseis Tomahawk, mas não obteve resposta. Em Washington, analistas afirmam que o Ocidente começa a perceber que a guerra se tornou mais política do que estratégica. Não há mais crença em vitórias definitivas, comentou um assessor europeu em off. Hoje, a capital ucraniana vive entre o concreto e o medo. Os abrigos de aço e cimento simbolizam um país que tenta se proteger de fora, enquanto se desintegra por dentro. O governo fala em resistência, mas as ruas mostram desalento. O cimento frio das novas construções não mascara o vazio moral que cresce entre seus habitantes. Uma sociedade que cava refúgios enquanto tenta escapar de si mesma. No fim, ninguém sabe se esses bunkers representam prudência, desespero ou pura ilusão. Mas há algo que parece certo. O medo não constrói futuro, e a guerra, há muito, deixou de ser apenas no campo de batalha. Ela agora habita a alma de um povo que tenta sobreviver entre a propaganda, o concreto e a escuridão. O equilíbrio geopolítico do Caribe voltou a oscilar, e desta vez, o impulso não partiu de Washington. Pela primeira vez em décadas, a região testemunha uma mudança de poder conduzida por Moscou e Pequim, que anunciaram oficialmente a criação de um sistema conjunto de defesa e vigilância sobre o território venezuelano. O projeto, revelado por fontes asiáticas e confirmado pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia, simboliza uma virada estrutural na segurança do hemisfério ocidental, reposicionando a Venezuela como o novo epicentro da disputa estratégica entre as grandes potências. Segundo diplomatas em Pequim, o plano não é apenas simbólico. Trata-se de uma infraestrutura militar integrada que conecta radares, satélites e sistemas antiaéreos de longo alcance em cooperação direta com as Forças Armadas venezuelanas. A meta, explicam analistas chineses, é estabelecer uma barreira de dissuasão real, que impeça incursões navais ou aéreas de potências externas nas imediações de Caracas. Essa rede tecnológica, operada por equipes conjuntas, deve funcionar como um cinturão eletrônico de defesa, redefinindo o espaço aéreo venezuelano como uma das áreas mais vigiadas de todo o continente americano. O acordo é interpretado por observadores ocidentais como uma resposta direta à crescente presença militar norte-americana no Caribe, especialmente após a intensificação das operações da Frota do Atlântico e a ampliação de bases em Porto Rico, Aruba e Curaçao. Para o Kremlin,
Essa movimentação dos Estados Unidos equivale a um cerco disfarçado, sob o pretexto de combate ao narcotráfico. Um argumento que, segundo Moscou e Pequim, serve apenas para legitimar manobras de contenção estratégica. Em meio a esse reposicionamento, a Duma estatal russa aprovou um plano para o envio de mísseis hipersônicos de curto alcance a Cuba, numa decisão que reacende memórias da crise dos mísseis de 1962. Mas o contexto agora é outro. A disputa já não é bipolar entre Washington e Moscou, e sim multipolar, com a China emergindo como protagonista silenciosa. Especialistas em segurança internacional afirmam que o gesto russo é mais que uma provocação. É uma demonstração de alcance global, que insere novamente o Caribe na cartografia do poder mundial. A imprensa chinesa passou a referir-se à nova aliança como o Caribbean Shield, o escudo caribenho, uma expressão que reflete não apenas a dimensão militar da parceria, mas também seu caráter político e dissuasório. O pacto, que inclui cooperação em monitoramento orbital, guerra eletrônica e defesa cibernética, foi impulsionado por um incidente no início de outubro, quando um navio venezuelano foi atacado por forças norte-americanas próximo ao litoral de Falcón, sob a justificativa de combate ao tráfico de drogas. O episódio resultou na morte de 4 tripulantes e gerou forte indignação em Caracas, que classificou o ato como agressão camuflada e exigiu resposta imediata dos aliados. O presidente Nicolás Maduro reagiu decretando alerta máximo nacional, mobilizando forças regulares, milicianos e civis armados em todo o território. O exercício militar, batizado de Operação Independência 200, envolveu treinamento simultâneo em estados estratégicos como La Guaira, Carabobo, Aragua e Zulia, incluindo simulações de bloqueio naval e defesa antiaérea. A mensagem era inequívoca. A Venezuela não apenas se defende, mas também demonstra capacidade de retaliação coordenada. Moscou acompanhou o gesto de Caracas com ações concretas. Poucos dias depois, o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, assinou com o governo venezuelano um tratado de cooperação em defesa aérea e segurança cibernética, estabelecendo a presença de técnicos e consultores militares russos no país. De acordo com fontes do Ministério da Defesa da Rússia, o objetivo é aumentar o custo político e militar de qualquer tentativa de intervenção externa, tornando o Caribe uma zona de equilíbrio instável, mas controlada. A tensão diplomática atingiu um novo patamar em 10 de outubro, quando o embaixador chinês Fu Cong levou o tema ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em discurso firme, o diplomata exigiu que os Estados Unidos cessassem imediatamente as ações unilaterais contra a soberania venezuelana, acusando Washington de mascarar ambições geopolíticas sob o discurso de segurança regional. Não se pode invocar o combate ao narcotráfico para violar o direito internacional, afirmou Fu Cong, em uma declaração reproduzida amplamente pela imprensa de Caracas e Havana. O pronunciamento foi visto como o primeiro gesto público da China de defesa direta da Venezuela, consolidando o país latino-americano como peça essencial dentro da nova arquitetura global. Cuba também se posicionou. Em comunicado emitido pelo Ministério das Relações Exteriores, Havana acusou os Estados Unidos de buscarem pretextos para justificar agressões futuras e celebrou a aproximação entre Rússia, China e Venezuela como um passo inevitável diante da militarização crescente do Caribe. Fontes cubanas sugerem que a cooperação com Moscou pode incluir, futuramente, o reposicionamento de unidades de observação eletrônica em território cubano, semelhante às antigas bases soviéticas de Lourdes, que monitoravam comunicações norte-americanas durante a Guerra Fria. Hoje, a presença norte-americana no Caribe, composta por destroyers, aviões de reconhecimento e submarinos nucleares, continua sendo justificada como parte de uma operação antinarcóticos. Mas, na leitura de Moscou e Pequim, o quadro é outro. Um cerco estratégico disfarçado de patrulha marítima. A reação a esse suposto cerco se expressa na formação de uma dissuasão tripla, combinando mobilização interna venezuelana, respaldo militar russo e proteção diplomática chinesa. Essa tríade redefine o cálculo de risco na região,
tornando qualquer incursão estrangeira politicamente custosa e militarmente arriscada. Aprovação russa para o envio de mísseis hipersônicos. A Cuba é o símbolo máximo desse realinhamento. Mais do que uma medida política, trata-se de um gesto técnico e estratégico. Colocar armamento avançado a poucos quilômetros da costa dos Estados Unidos é uma forma de dizer que o jogo voltou às origens, mas com novas regras. Desta vez, o confronto não é travado entre dois blocos ideológicos, e sim entre modelos de poder distintos, um unipolar e outro multipolar. No entendimento chinês, o embate é de conceitos, onde os Estados Unidos falam em segurança hemisférica. Moscou responde com soberania compartilhada. Onde Washington defende a liberdade de navegação, Pequim reivindica o direito internacional como escudo. O resultado é uma nova forma de paz armada, baseada não na confiança, mas na interdependência da força. Sob o escudo caribenho, a estabilidade da região passa a ser definida não mais pela ausência de poder, mas pela coexistência, tensa e estratégica, entre forças que se observam de perto. O equilíbrio agora depende da habilidade de Rússia, China e Estados Unidos em compartilhar o mesmo espaço de influência sem cruzar linhas vermelhas. A paz no Caribe deixou de ser um conceito abstrato garantido pela distância geográfica. Tornou-se um estado de vigilância permanente, sustentado por radares, navios, satélites e acordos tácitos de não agressão. As águas quentes do Mar do Caribe, antes lembradas pelas rotas coloniais e pelos confrontos navais entre impérios europeus, voltam a carregar o peso simbólico da dissuasão global. Desde a crise dos mísseis de 1962, quando o mundo esteve à beira de uma guerra nuclear por causa de Cuba, nenhuma outra movimentação havia devolvido à região um papel tão central na segurança internacional. Hoje, porém, o cenário é mais complexo. Não há apenas dois blocos ideológicos em disputa, mas uma teia de alianças sobrepostas que envolve não apenas Moscou e Washington, mas também Pequim, Havana, Caracas e até Brasília, cada qual buscando preservar seus próprios interesses estratégicos. O Caribe moderno tornou-se um laboratório geopolítico onde se testam novas formas de poder, menos visíveis, porém mais eficazes. Navios russos e chineses compartilham informações de radar com a Venezuela. Aviões norte-americanos patrulham discretamente os mesmos céus, sob pretextos de segurança marítima. E cada sinal interceptado no ar representa um movimento calculado em um jogo que se estende muito além da região. Desta vez, o tabuleiro é outro. As peças já não se movem apenas por ideologia, mas por energia, tecnologia e influência global. A China busca consolidar sua presença econômica no continente. A Rússia reafirma seu papel militar como potência resiliente. E os Estados Unidos tentam preservar uma hegemonia cada vez mais questionada. Cada decisão tomada no Caribe, um treinamento militar, uma reunião diplomática ou mesmo um teste de míssil reverbera imediatamente nas capitais de Washington, Moscou, Pequim e Caracas, redesenhando os contornos de um mundo que aprendeu a viver sob tensão, mas ainda acredita no equilíbrio como forma de sobrevivência. A escuridão voltou a dominar a Ucrânia. Desde Kiev até as margens do Mar Negro, cidades inteiras foram tomadas pelo silêncio. A capital, antes vibrante, e os centros industriais de Kharkiv, Dnipro, Sumy, Poltava, Chernihiv e Odessa transformaram-se em ilhas apagadas. A ausência de luz e o frio intenso criaram um ambiente quase surreal. Avenidas desertas, bondes imobilizados, metrôs convertidos em refúgios subterrâneos. O que era cotidiano, o som do trânsito, o brilho das vitrines, a pressa das multidões, desapareceu sob um breu que pareceu engolir o país. O apagão não foi resultado de um evento isolado. De acordo com autoridades ucranianas, a destruição coordenada da rede elétrica nacional foi consequência direta de uma nova onda de ataques lançados por Moscou. Linhas de transmissão e subestações nas regiões de Poltava e Dnipropetrovsk foram atingidas com mísseis de alta precisão, provocando uma reação em cadeia que paralisou o fornecimento de energia em quase todo o território. Bombas d'água deixaram de funcionar. O aquecimento central colapsou e centenas de milhares de famílias passaram a depender de geradores e lenha para sobreviver. Em pronunciamento transmitido de Kiev, Volodymyr Zelensky confirmou que mais de 400 drones
e cerca de 30 mísseis russos atingiram infraestrutura crítica, incluindo usinas termoelétricas e estações de bombeamento. O presidente descreveu o ataque como a maior ofensiva energética desde o início da guerra. Metade da capital ficou às escuras por dias. Hospitais entraram em regime de emergência e escolas passaram a servir como abrigos improvisados. O sistema de transporte urbano entrou em colapso. Bondes e trens ficaram parados e o metrô de Kiev se transformou em abrigo para famílias inteiras. O impacto se estendeu além da capital. Em Kharkiv, o frio cortante fez com que moradores dormissem em corredores subterrâneos para escapar das temperaturas negativas. Em Odessa, a falta de eletricidade afetou o porto e interrompeu exportações essenciais de grãos e combustíveis. Na região de Sumy, comunidades inteiras se organizaram em praças públicas para dividir água e comida, enquanto em Chernihiv, voluntários usavam caminhões militares para transportar pacientes entre hospitais sem energia. Analistas de defesa ocidentais afirmam que Moscou mudou sua tática. Em vez de atacar alvos militares diretos, passou a mirar na infraestrutura vital, buscando enfraquecer a capacidade de resistência interna. Essa estratégia, comparada por especialistas ao modelo sírio de guerra de desgaste, pretende quebrar o moral civil e aumentar a pressão política sobre Kiev. O Kremlin, por sua vez, defende que as ações são respostas a ataques ucranianos contra depósitos de combustível em Belgorod e Kursk, dentro do território russo. Relatórios técnicos apontam que, após os bombardeios de 3 de outubro nas regiões de Kharkiv e Poltava, a produção nacional de gás natural caiu mais de 60%. O Ministério da Energia da Ucrânia estima que o país precisará importar centenas de milhões de euros em energia para enfrentar o inverno de 2021. 5 a 2026, um cenário agravado pela destruição de gasodutos e pela escassez de combustível para geradores em cidades como Kryvyi Rih e Zaporizhzhia. Fábricas inteiras pararam. Caminhões de abastecimento foram bloqueados por pontes destruídas e estradas cobertas de neve. O racionamento tornou-se regra. As autoridades regionais pedem que cada cidadão economize água, estocar alimentos e manter lanternas à mão. As medidas que antes soavam como prevenção, agora soam como manuais de sobrevivência. Maxim Timchenko, executivo de uma das principais empresas do setor elétrico, admitiu que o país vive o limite de sua capacidade técnica. Ele reconheceu que a manutenção mínima dos serviços básicos depende da eficácia das defesas antiaéreas e de uma trégua improvável. Analistas ucranianos alertam que, se os bombardeios continuarem, o colapso completo poderá ocorrer antes de dezembro. O risco de evacuações em massa para áreas rurais é real, e muitos já abandonaram as cidades em busca de abrigo e lenha. Do ponto de vista estratégico, a ofensiva russa parece seguir um roteiro claro: destruir a espinha dorsal da infraestrutura ucraniana. Sem energia, o país perde transporte, comunicação, produção e moral. Essa nova fase do conflito não se mede apenas em quilômetros conquistados, mas em cidades apagadas. Em meio ao caos interno, Moscou adotou um tom mais contundente. O vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, foi categórico ao afirmar que qualquer tentativa do Ocidente de ampliar o envio de armamentos a Kiev será considerada uma provocação direta contra a Federação Russa. A declaração, feita em meio a uma coletiva com correspondentes estrangeiros em Moscou, ecoou como um aviso calculado, uma forma de reforçar que o Kremlin não apenas reage para movimentos de Washington e Bruxelas, mas pretende ditar o compasso do conflito. O diplomata russo reiterou que o país não tolerará ameaças existenciais e destacou que Moscou dispõe de sistemas estratégicos sem equivalentes a uma referência velada para novos mísseis hipersônicos Avangard ao submarino Belgorod e para testes recentes do míssil balístico Sarmat. Segundo analistas do Instituto de Estudos Estratégicos de Moscou, essas menções não são meras bravatas militares, mas parte de uma estratégia de dissuasão destinada a sinalizar ao Ocidente que a Rússia está pronta para elevar o custo de qualquer confronto indireto. Enquanto os diplomatas trocam advertências, os sinais de endurecimento também se refletem nas ações. A Marinha Russa intensificou patrulhas no Mar Negro e reposicionou navios da frota do Báltico para o Mar de Azov.
Ao mesmo tempo, exercícios de prontidão com sistemas S-400 e Iskander foram realizados na Crimeia, enviando uma mensagem inequívoca. Moscou quer mostrar que controla o ritmo e o alcance da escalada. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, reforçou o discurso de Ryabkov, afirmando que a paciência da Rússia tem limites e que as fronteiras de sua segurança não são negociáveis. No lado ocidental, a resposta veio em tons de cautela e preocupação. Washington classificou as declarações russas como retórica perigosa, mas confirmou a continuidade dos pacotes de ajuda militar, incluindo munições guiadas e sistemas de defesa aérea. Em Bruxelas, líderes da União Europeia discutem novas sanções, enquanto a OTAN estuda ampliar as missões de monitoramento aéreo nas fronteiras orientais. Ainda assim, fontes diplomáticas reconhecem que a margem para manobra é estreita. Qualquer passo mal calculado pode empurrar o continente para uma crise de segurança de proporções inéditas desde a Guerra Fria. Enquanto os gabinetes se enchem de discursos e cálculos estratégicos, nas ruas da Ucrânia o conflito assume outra forma, silenciosa, mas devastadora. O som dos tiros foi substituído pelo zumbido constante dos geradores a diesel, e o cheiro de combustível queimado tornou-se o novo perfume das cidades em ruínas. Cada vela acesa nas janelas de Kiev é um ato de resistência. Cada fogão improvisado em Lviv, uma demonstração de teimosia diante da adversidade. Em bairros de Odessa, crianças estudam sob a luz fraca de lanternas portáteis, enquanto idosos em Kharkiv dividem cobertores em abrigos improvisados. A guerra, que começou como uma disputa territorial, transformou-se em uma batalha pela sobrevivência cotidiana. Sem eletricidade, o frio e o medo se tornaram aliados implacáveis do tempo, e o tempo agora é o inimigo mais cruel. Entre o cansaço e a esperança, paira uma dúvida que traduz o espírito de um país exausto. Quando o sol voltar a nascer sobre Kiev, haverá ainda força suficiente para reacender não apenas as lâmpadas, mas também a fé em um futuro possível? A pergunta ecoa como um sussurro coletivo nas ruas silenciosas, entre os corredores gelados dos abrigos e as janelas iluminadas por velas. Cada clarão de amanhecer é recebido com alívio, mas também com medo. Medo de que o próximo dia traga mais destruição, mais quedas, mais silêncio. Para muitos ucranianos, o amanhecer tornou-se um ritual de sobrevivência. Agricultores no interior tentam manter plantações mesmo sem energia para bombear água. Enfermeiros improvisam cirurgias à luz de lanternas. Professores transformam igrejas em salas de aula temporárias. A vida segue não por otimismo, mas por instinto. E ainda assim, sob o peso do frio e das sirenes, permanece a sensação de que o país inteiro caminha sobre o fio de uma lâmina, dividido entre resistir e simplesmente continuar existindo. Mas essa resistência não é apenas física, é também psicológica e simbólica. Kiev, que já suportou invasões, fome e colapsos em séculos passados, volta a se tornar o coração pulsante de uma nação que tenta não sucumbir. A cada dia, cresce a percepção de que o verdadeiro campo de batalha já não está apenas nas fronteiras, mas na mente e na alma de um povo que se recusa a apagar completamente. Mesmo sem eletricidade, há luz em gestos pequenos, na solidariedade entre vizinhos, nas canções entoadas em abrigos subterrâneos, no simples ato de manter uma vela acesa por mais uma noite. Analistas internacionais observam que essa luta silenciosa pela sobrevivência se tornou, de certa forma, uma nova forma de resistência política. O apagão não é apenas um fenômeno elétrico, é o retrato de uma sociedade testada até o limite e de uma guerra que agora se mede menos em territórios conquistados e mais em vidas que conseguem continuar. Cada cidade que permanece de pé é uma resposta. Cada criança que vai à escola sem luz é uma declaração de persistência. No entanto, por trás desse heroísmo cotidiano, há um custo crescente. O colapso energético ameaça corroer a própria estrutura social, deslocando famílias, destruindo empregos e forçando milhões a reconsiderar seu futuro. A confiança, que outrora foi a principal reserva da Ucrânia, se desgasta lentamente, como as últimas brasas de uma fogueira ao vento. Mesmo assim, em meio à penumbra, persiste algo que nem bombas nem apagões conseguem destruir. A lembrança de que, historicamente, toda noite, por mais longa que seja, sempre termina. E talvez seja essa a última energia que resta, a de acreditar que um dia o sol voltará a nascer
sobre Kiev e que, quando isso acontecer, haverá luz o bastante para reacender não apenas as ruas, mas também a alma de um povo inteiro. A sede das Nações Unidas, em Nova York, foi tomada por um clima de inquietação durante uma sessão emergencial do Conselho de Segurança. Convocados após uma escalada de tensões no Caribe, diplomatas de todo o mundo se reuniram para ouvir denúncias graves apresentadas pela delegação russa. O embaixador Vassily Nebenzia abriu o pronunciamento com um tom de alerta, acusando os Estados Unidos de realizarem manobras militares de grande porte nas imediações da Venezuela. Movimentos que, segundo ele, poderiam representar o início de uma operação armada sob disfarce de missão humanitária. O diplomata russo afirmou que Washington tem reforçado sua presença no Mar do Caribe desde agosto, com o envio de embarcações de guerra, aviões de patrulha marítima e tropas expedicionárias. Essas ações não se enquadram no padrão de treinamento defensivo. Elas têm natureza ofensiva, disse Nebenzia, em referência às recentes movimentações detectadas em águas próximas à ilha de Curaçao e ao arquipélago de Aruba, regiões próximas ao litoral venezuelano. Ele advertiu que a intensificação dessas operações pode conduzir a um erro estratégico, com consequências irreversíveis, capaz de desestabilizar todo o hemisfério ocidental. De acordo com relatórios apresentados por Moscou ao Conselho, a Frota do Atlântico dos Estados Unidos deslocou o grupo anfíbio USS Iwo Jima, acompanhado de destroyers como o USS Jason Dunham, o USS Gravely e o USS Stockdale, além do cruzador USS Lake Erie e do submarino nuclear USS Newport News. Fontes russas indicaram também a presença de aeronaves F-35 Lightning II, drones MQ-9 Reaper e aviões de reconhecimento P-8 Poseidon. Para o Kremlin, a magnitude do dispositivo militar mostra que o Pentágono não está apenas conduzindo exercícios, mas testando a resposta regional a uma possível intervenção contra Caracas. Enquanto o debate se desenrolava em Nova York, o governo venezuelano divulgava comunicados denunciando sobrevoos de aviões norte-americanos e o que chamou de operações encobertas contra embarcações civis em águas territoriais. Em pronunciamento transmitido pela televisão estatal, o presidente Nicolás Maduro declarou que o país enfrenta uma guerra híbrida planejada para destruir sua soberania e abrir caminho para o saque de suas riquezas naturais. Segundo ele, o foco de interesse inclui as vastas reservas de petróleo, gás, ouro e coltã que tornam a Venezuela um dos territórios mais estratégicos da América do Sul. A tensão cresceu ainda mais após relatórios de inteligência, citados por fontes próximas ao Ministério da Defesa venezuelano, indicarem que uma ofensiva poderia ser iniciada a qualquer momento. Diante disso, Maduro ordenou alerta máximo nas Forças Armadas, reforçando as defesas aéreas de Caracas, Maracaibo e das principais bases navais do país, como Puerto Cabello e La Guaira. Tropas foram reposicionadas ao longo da costa e nas regiões montanhosas do norte, consideradas vitais em caso de desembarque estrangeiro. Em Washington, o Pentágono não confirmou as alegações, mas admitiu que parte de suas forças navais opera na região em missões de segurança marítima. Analistas independentes, porém, notaram que essa é a maior presença militar dos Estados Unidos no Caribe desde a invasão de Granada em 1983, durante a administração Reagan. Fato que reacendeu memórias da Guerra Fria e levantou questionamentos sobre o retorno de políticas de contenção no continente. No plenário da ONU, Nebenzia foi além. Acusou os Estados Unidos de aplicar na América Latina o mesmo modelo usado nas chamadas revoluções coloridas, movimentos de desestabilização que, segundo ele, combinaram pressão econômica, campanhas midiáticas e apoio a grupos políticos opositores em países do leste europeu e do Oriente Médio. O diplomata russo advertiu que a estratégia agora seria adaptada ao contexto latino-americano, utilizando o discurso de restauração democrática como justificativa para a interferência externa. Em Caracas, fontes militares afirmaram que o plano de defesa venezuelano prevê transformar o território nacional, composto por selvas densas, cordilheiras e litoral extenso,
em uma barreira natural contra qualquer tentativa de ocupação. Oficiais próximos ao alto comando disseram que as Forças Armadas bolivarianas se preparam para uma resistência prolongada, priorizando a mobilidade de unidades terrestres e o uso de drones de vigilância. A tensão política também ganhou desdobramentos simbólicos. Dias antes da reunião em Nova York, o presidente norte-americano Donald Trump telefonou para a opositora Maria Corina Machado, parabenizando-a por um prêmio internacional, gesto que o governo de Maduro interpretou como provocação direta e tentativa de legitimar forças políticas alinhadas a Washington. Para observadores internacionais, o episódio serviu de combustível adicional em uma crise já inflamável. Na parte final da reunião, Vassily Nebenzia fez uma intervenção que silenciou o plenário da ONU. Com postura firme, o embaixador russo advertiu que certas fronteiras políticas e militares não devem ser ultrapassadas e que qualquer tentativa de fazê-lo poderia mergulhar o Caribe em um conflito sem volta. Ele reforçou que Moscou continuará a agir por meios diplomáticos e legais para evitar o uso da força na região, lembrando que nenhuma potência tem o direito de se colocar acima do direito internacional. A mensagem russa ecoou entre os representantes de diversos países, refletindo um sentimento crescente de incerteza em relação à estabilidade do continente americano. Para analistas em Genebra, Washington e Buenos Aires, a advertência de Nebenzia simbolizou mais do que uma defesa pontual da Venezuela. Tratou-se de um alerta sobre a nova fase da rivalidade entre grandes potências. A América Latina, segundo eles, volta a ocupar papel estratégico em um cenário global marcado pela competição entre Estados Unidos, Rússia e China, em meio a disputas por energia, rotas marítimas e influência política. O episódio também reacendeu debates sobre a efetividade do próprio Conselho de Segurança. Especialistas apontaram que a ONU parece reviver o impasse dos anos da Guerra Fria, quando Moscou e Washington travavam disputas verbais enquanto consolidavam zonas de influência ao redor do mundo. Desta vez, porém, a disputa se desloca para o hemisfério ocidental, uma região historicamente sensível à política de contenção norte-americana. Nos corredores da diplomacia internacional, o discurso russo foi interpretado como uma tentativa de reafirmar a presença de Moscou na América Latina, região que já recebeu visitas estratégicas de chanceleres russos e acordos energéticos com países como Cuba, Nicarágua e Bolívia. Ao mesmo tempo, analistas observaram que a fala de Nebenzia deixou claro que qualquer agressão direta à Venezuela seria vista como um teste para limites da paciência russa e a credibilidade das instituições multilaterais. Ao encerrar a sessão, Vassily Nebenzia pronunciou uma frase que rapidamente se transformou em manchete nos principais jornais internacionais. A Venezuela não está sozinha. A declaração, ao mesmo tempo simples e carregada de significado político, foi interpretada como uma advertência direta às potências que ampliam sua presença militar no Caribe e como uma reafirmação da disposição russa em proteger seus aliados estratégicos por meios diplomáticos e jurídicos. Analistas em Moscou, Caracas e Washington interpretaram o tom da mensagem como duplo, um aviso ao Ocidente e um gesto de solidariedade à América Latina. Para o Kremlin, apoiar a Venezuela significa preservar uma zona de influência que tem valor não apenas energético, mas também simbólico, uma resposta à expansão da OTAN em outras partes do mundo. A presença de assessores militares russos em território venezuelano, assim como acordos recentes de cooperação técnica e energética, reforçam essa aliança que se consolidou após as sanções impostas pelos Estados Unidos a Caracas desde 2017. A frase de Nebenzia ecoou também entre diplomatas de países latino-americanos como Cuba, Nicarágua e Bolívia, que enxergaram nela uma sinalização de que a Rússia busca retomar protagonismo na região, contrapondo-se à tradicional influência norte-americana. Em Havana, comentaristas políticos lembraram que a retórica de não estar sozinha remete para tempos da Guerra Fria, quando a União Soviética oferecia respaldo político e militar a governos que desafiavam a hegemonia de Washington. No entanto, especialistas em relações internacionais ponderaram que o novo cenário global é mais complexo. A disputa atual não se baseia apenas em ideologias,
mas em interesses energéticos e rotas comerciais estratégicas. O Caribe, com suas reservas marítimas, corredores navais e proximidade com o Canal do Panamá, tornou-se novamente um ponto sensível para o equilíbrio de poder. Moscou, Pequim e Washington competem discretamente por influência, investimentos e acesso a recursos críticos. A mensagem de Nebenzia, portanto, extrapolou o contexto venezuelano. Representou uma espécie de divisor de águas no discurso diplomático russo, uma reafirmação de que o mundo caminha para uma ordem multipolar, onde decisões regionais não podem mais ser ditadas por uma única potência. Para muitos observadores, aquele momento na ONU foi o prenúncio de uma nova fase da política internacional, uma em que o Caribe, antes visto como periferia dos grandes conflitos, volta a ocupar o centro do tabuleiro global. Com o término da sessão, jornalistas registraram o semblante tenso dos delegados e a movimentação intensa nos corredores do edifício das Nações Unidas. A frase "A Venezuela não está sozinha" seguia sendo repetida por diplomatas, comentaristas e analistas, ganhando força como um lema simbólico da resistência latino-americana diante das pressões externas. O episódio marcou mais um capítulo da crescente rivalidade entre Rússia e Estados Unidos. Uma disputa que, ao que tudo indica, está apenas começando a se desenhar sob o calor e as águas turbulentas do Caribe. Uma mudança de grande alcance foi anunciada em Teherã, e seus efeitos ultrapassam de longe o âmbito técnico de um simples programa militar. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, autorizou a eliminação das limitações que até então restringiam o alcance operacional de parte do arsenal balístico iraniano. A decisão representa uma ruptura com a política de contenção que vigorava desde a década de 1990 e marca o início de uma nova fase na estratégia de defesa do país persa. Até agora, o limite de aproximadamente 2.200 quilômetros, frequentemente mencionado por parlamentares como Baghshayeh Ardestani, funcionava como uma espécie de fronteira autoimposta para evitar escaladas regionais. A partir deste decreto, esse parâmetro deixa de ter valor normativo. Na prática, Teherã passa a ter liberdade para ampliar o alcance de seus mísseis e aprofundar experimentos com tecnologias de ponta, incluindo vetores hipersônicos e sistemas de reentrada múltipla, capacidades que poderiam, teoricamente, alcançar alvos em todo o Oriente Médio e partes do sul da Europa. O impacto político da decisão é imediato. Ao remover o limite técnico, o Irã envia ao Ocidente uma mensagem inequívoca. O país não mais aceitará restrições externas sobre sua capacidade de dissuasão. A medida altera o equilíbrio estratégico no Golfo Pérsico, ampliando o raio de alcance iraniano sobre bases norte-americanas no Bahrein, Catar e Kuwait, bem como sobre instalações navais britânicas e aéreas israelenses no Mediterrâneo Oriental. Em outras palavras, o mapa de segurança regional precisará ser redesenhado. Historicamente, o programa de mísseis iraniano foi moldado pela necessidade. Após a Revolução Islâmica de 1979 e a devastadora guerra contra o Iraque, entre 1980 e 1988, Teherã passou a investir pesadamente em produção nacional para compensar o isolamento e o embargo internacional. Modelos como o Segil, o Emad e o Khorramshahr refletem essa evolução, de sistemas rudimentares adquiridos na clandestinidade até plataformas sofisticadas, com guiagem de precisão e propulsão de combustível sólido. Agora, com a remoção dos limites políticos, o país poderá integrar novas tecnologias inspiradas em modelos russos e chineses, como sistemas hipersônicos e lançamentos a partir de submarinos ou aviões de combate. Do ponto de vista geopolítico, essa decisão insere o Irã em um novo patamar. Washington, que mantém mais de 20 bases militares distribuídas pelo Oriente Médio, passa a lidar com um adversário capaz de atingir seus ativos com rapidez e precisão sem precedentes. Israel, por sua vez, observa com apreensão, já que cidades como Tel Aviv, Haifa e Be'er Sheva se encontram dentro do possível raio de alcance das novas plataformas. Essa nova configuração de risco eleva o custo potencial de qualquer ofensiva militar contra Teherã, consolidando a doutrina iraniana de dissuasão por custo,
Quanto maior a ameaça, mais caro se torna o ataque. O contexto internacional também favorece essa guinada. Nos últimos anos, Teherã fortaleceu laços com Moscou e Pequim, intensificando cooperação técnica e política em fóruns como a Organização de Cooperação de Xangai e o Grupo BRICS. Esse realinhamento multipolar oferece ao Irã uma rede de apoio diplomático que reduz a vulnerabilidade frente às sanções ocidentais e amplia sua margem de manobra no cenário global. Especialistas militares destacam que o novo direcionamento pode acelerar o desenvolvimento de mísseis interregionais, capazes de transportar múltiplas ogivas e operar em sincronia com radares de rastreamento e guerra eletrônica. Caso o Irã avance na integração de sensores espaciais e sistemas de comando automatizados, o país poderá consolidar uma dissuasão comparável à de potências nucleares regionais, ainda que sem declarar oficialmente possuir armas desse tipo. Entretanto, a decisão de Khamenei não está isenta de riscos. O fortalecimento militar pode provocar uma corrida armamentista no Golfo, levando países como a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos a buscar sistemas antimísseis mais avançados dos Estados Unidos e de Israel. Além disso, internamente, o aumento dos gastos em defesa ocorre em um momento de tensões econômicas, inflação elevada e pressões sociais, o que pode ampliar o descontentamento de parte da população iraniana. Para os estrategistas ocidentais, o dilema é complexo. Reagir com sanções adicionais ou presença militar reforçada pode escalar o conflito e aproximar ainda mais Teherã de Moscou e Pequim. Manter uma postura passiva, por outro lado, representa aceitar a erosão gradual da influência norte-americana na região. Em ambos os casos, a nova doutrina iraniana muda o jogo. Ao eliminar o freio técnico de 2.200 quilômetros, o Irã não apenas redefine sua própria doutrina de defesa, mas também altera de forma irreversível o cálculo estratégico em todo o Oriente Médio. Essa decisão simboliza o abandono de uma postura reativa, baseada na dissuasão limitada, para adotar uma lógica de projeção e influência regional mais assertiva. Na prática, o país passa a reivindicar um papel de potência autônoma, capaz de impor custos militares e políticos significativos a qualquer ator que ameace sua segurança. O novo direcionamento estratégico de Teherã impacta diretamente o equilíbrio no Golfo Pérsico e no Levante, regiões onde a presença militar dos Estados Unidos e de aliados da OTAN, como o Reino Unido e a França, tem sido constante desde as guerras do Iraque e da Síria. Bases americanas no Bahrein, no Catar e no Kuwait, assim como as instalações navais israelenses no Mediterrâneo Oriental, passam a estar dentro do raio potencial de alcance dos sistemas iranianos de última geração. Esse fator altera a percepção de distância segura, que por décadas sustentou a arquitetura defensiva ocidental na região. A decisão também projeta reflexos sobre os países árabes vizinhos, especialmente a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Omã, que observam com inquietação o fortalecimento iraniano. Para muitos analistas regionais, o gesto de Khamenei é uma mensagem direta. O Irã se considera pronto para negociar em pé de igualdade, e não mais sob coerção. É, portanto, uma reafirmação de soberania e um desafio à hegemonia militar que os Estados Unidos mantêm desde a década de 1990, após a Operação Tempestade no deserto. Essa reconfiguração de forças também ocorre em um contexto global mais amplo, em que as potências emergentes, China e Rússia, ampliam sua cooperação com Teherã, seja em energia, defesa ou infraestrutura. A aproximação desses três países, simbolizada por manobras conjuntas no Mar de Omã e pelo apoio diplomático mútuo em fóruns internacionais, reforça a percepção de que o Oriente Médio está se afastando do monopólio de influência ocidental. O movimento iraniano, portanto, não é isolado. Ele se insere em um processo mais vasto de reequilíbrio geopolítico e afirmação de uma nova ordem multipolar. Para os Estados Unidos e seus parceiros europeus, essa virada estratégica impõe um dilema. Qualquer tentativa de pressionar Teherã por meio de sanções adicionais pode se mostrar ineficaz diante da crescente rede de apoio russo e chinês. Ao mesmo tempo, uma resposta militar direta implicaria riscos de uma escalada regional de proporções imprevisíveis, com impacto direto sobre as rotas marítimas de petróleo, os preços da energia e a estabilidade política do Golfo. Em termos simbólicos, o gesto iraniano transcende o campo militar.
é uma declaração política de independência frente a décadas de isolamento e restrição tecnológica. Para alguns observadores, representa o amadurecimento de um país que sobreviveu a guerras, embargos e sabotagens, mas que agora utiliza sua própria capacidade científica como instrumento de dissuasão. Para outros, trata-se de um passo arriscado, capaz de reacender antigas rivalidades sectárias e de intensificar a competição entre potências regionais. De uma forma ou de outra, a mensagem está lançada e dificilmente será ignorada. O Irã não mais aceita ser tratado como um ator periférico. Ele exige ser reconhecido como potência plena, com voz própria e poder real de decisão. A partir de agora, o equilíbrio no Golfo Pérsico e no Levante não se mede apenas em alianças ou sanções, mas em alcance, precisão e credibilidade estratégica. E nesse novo tabuleiro, Teherã acaba de mover uma peça que muda todo o jogo.